salve galera, bem-vindos a mais um vídeo muito especial, um vídeo de dicas para se tornar um expert em World of Tanks Blitz. Primeira dica, pessoal, vamos lá. Começando com camuflagem e o máximo de provisões e consumíveis, beleza? Isso aqui era algo que nem precisava ser dito, mas eu vi alguns vídeos por aí que, cara, acabou que eu tenho que dizer isso, né? Vamos lá, camuflagem. Pessoal, sempre usem camuflagem. Pelo amor de Deus, sempre usem camuflagem. Não existe desculpa para não usar. Aqui, ó, qualquer camuflagem que eu clicar aqui, ó, eu vou ganhar mais 4% de ocultação. Então meu tanque vai melhorar. Então não tem desculpa para não usar camuflagem. Ah, custa dinheiro. Não, custa nada, cara. Custa nada. O Wargame dá camuflagem pra caramba. 750 gold aqui, tu compra uma camuflagem, ó. Tem certificado, deixa o tanque feio mesmo, ó, de graça, mas tem que ter camuflagem. No caso aqui eu tô com a de carbono, que é a que eu tô usando no grill, tem que usar camuflagem. Consumíveis, use sempre os máximos possíveis, tá? Ah, mas eu não sei qual usar. Cara, então vai de padrão, vai com esse pacote máximo, kit de reparo e adrenalina, tá? Adrenalina, vai com padrão. Não usa extintor, nem pacote médico, depende do tanque, tá? Mas na grande maioria das vezes você não vai usar esses dois. Provisões, galera, o máximo possível para você melhorar a tripulação. Então no grill aqui, ó, chocolate e chocolate duplo. Então eu vou aumentar, ó, alcance de visão, dano por minuto, vou aumentar tudo. E aqui, ó, eu vou deixar um negocinho para poder quebrar menos o tanque, né? Vocês estão vendo aqui o que melhora. Então o foco do grill não é ser mais rápido, e dificilmente vocês vão ficar usando os dois motores aqui. O padrão você coloca os dois de tripulação e o motor. Dependendo do tanque, você bota o kit de reparo. Eu gosto de usar o kit de reparo aqui no grill. Kit de reparo não, né? Kit protetor, né? Dependendo do tanque, você vai usar o kit protetor, que é no caso do grill, que ele quebra à toa. Então eu vou usar isso aqui nele. Mas se fosse qualquer outro tanque aqui, eu colocaria o motorzinho. Beleza? Essa foi a dica número 1. Galerinha, mais uma dica, nunca passe por cima de uma duna para atacar alguém, tá? Tô numa sala de treino aqui com meu amigo Barban, ele vai exemplificar muito bem o que eu tô falando. Se você vai atacar alguém que está atrás de uma duna, nunca passe por cima, você está completamente com o seu tanque exposto. O ideal, vocês vão ver logo a seguir. O ideal seria o seguinte, ó, em vez de você passar por cima da duna, você usa a duna a seu favor para esconder o seu tanque e você pegar o adversário desprevenido, né? Só tem um pedacinho do seu tanque de fora lá. Olha a diferença. Muito melhor, né? Então pensem nessa dica, não passe por cima de dunas, beleza? Esse foi mais uma dica, vamos para a próxima. Aqui, pessoal, um exemplo de por que você não deve passar por cima de uma duna. Estou tentando fugir do 183, a minha duna não era tão grande, a duna dele é imensa. Ele passa por cima da duna, fica mirando em mim, eu tento me esconder, ó. Olha a minha posição como tá bem mais difícil, ele acerta o tiro. Mas olha a vida dele, ó. Olha a vida dele. O cara subiu full vida na duna e tá aí, ó. Fora da partida. Aí eu subi na duna também e olha a minha vida também. Acaba que prejudica muito, né? Exemplo prático, galera. Dica número 3. Elimine suas ameaças mais claras. Eu tô aqui no cantinho de AMX, vocês podem ver que minha vida tá totalmente ferrada, então eu tô basicamente morto. Vai vir o RU e o Tiger 2 pra cima de mim. O Tiger 2, se vocês perceberem, ele tá estoque, ele tá com a torre estoque. E aí eu vou morrer, de certa maneira eu vou morrer rápido. O Tiger 2 mirando em mim, eu não consigo dar um bounce. E aqui eu tenho mais um tiro pra dar. Só que, se vocês perceberem, eu tava mirando no Tiger, troquei a mira pro RU. Por que eu troquei a mira pro RU? Porque dentro do campo das ameaças, o RU é maior. Por quê? Primeiro porque o Tiger tá estoque. Segundo porque o RU pode correr. O Tiger ele não tem pra onde correr. E ele já tá com pouca vida. Então é preferível remover o tanque mais rápido e deixar esse Tiger aqui me matar e pronto. Acabou não adiantando muita coisa porque, bom, os aliados aí mataram o Tiger. Mas quem sabe, o RU poderia ter fugido, né? Então, dica número 3, elimine os tanques mais ameaçadores da partida. Mais uma dica.
Proteja seus aliados. Dica número 4. Ó, o Rory, ele vai matar o Sazinho. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na frente do tiro. Eu tenho vida suficiente para tomar esse tiro. Acabo bloqueando o tiro dele também. Mas pelo menos eu evitei a morte dele. Então, proteja seus aliados, pessoal. Se ponha na frente deles se você tiver vida suficiente para poder trocar. Dica número 5, observe a formação dos times. Então vou pausar o vídeo. Se vocês olharem a formação dos times, meu time tem um tanque leve e um tanque médio. O time inimigo tem 2 tanques médios e um tanque leve. Então eles têm uma vantagem numérica. E como vocês já sabem, vocês assistiram o vídeo da virada sensacional de BatChat nesse mesmo mapa, né? Então vocês já sabem qual é a estratégia vencedora aqui. Vocês sabem que a colina ganha o jogo, né? Se você não assistiu esse vídeo, tá aí em cima para você assistir. Aqui, galera, o segredo é o seguinte: observamos a composição do time, como se a gente não fosse subir de qualquer forma, mas aqui o principal é que não sou nem eu falando. Olha que legal, quem está falando é o T110E5, Isaías Leonel, não sei se é brasileiro. Ele tá mandando, ó, up, up, up. Ele mesmo falou, ó, vamos para cima, vamos subir, vamos para a colina, ó, pilotando para a base C, vamos subir. Ele mesmo já sabe que é para subir, para consertar essa deficiência numérica que nosso time tem contra o time inimigo. Então agora a gente vai ter uma vantagem numérica contra eles. Então se o time inimigo não subir para ajudar os médios, a nossa vitória está garantida assim de cara. Beleza? Então observem a formação do time inimigo. Mais um exemplo aqui sobre observar a formação dos times. Se vocês olharem ali em cima, vou até mostrar aqui, meu time tem um BatChat, que sou eu, um T54, contra um Vickers, né? Então a gente tem vantagem numérica e eu aqui já só jogando de boas, sem me preocupar muito com a vitória. É óbvio que eu vou me esforçar para ganhar, mas não muito, né? Chamar time amigo, chamar nada, vou jogar de boas. E aí, ó, tô campeão A, tô crente que a gente tá cheio de vantagem numérica, só que acontece que o time inimigo, ele observou a formação dos times e mandou tanques a mais para vir para cá. Então o 268 apareceu, o 50B apareceu, o Vickers veio aqui fechar. E aí, ferrado, né? A minha sorte é que eu já suspeitava que eles estavam vindo para cá, porque ninguém foi spotado perto da C, e eu já estava pronto para correr. Beleza? Observem o time, a formação dos times. Dica número 6. Use arbustos, pessoal. Nessa cena aqui eu estou de BatChat, tem um T54E1 na minha frente. Eu vou usar os arbustos, ele não. E olha a diferença de movimento, ó. Eu tô atrás do arbusto, espoto ele, ele não espota. Ele só me espota depois que eu atiro, ó. E aí quando ele percebe, já perdeu 700 de vida praticamente. Ele fica ali, ó, no meio do aberto. Se ele tivesse no arbusto, ele estaria prejudicando minha vida, provavelmente eu nem espotaria. Agora eu posso aparecer no arbusto quando eu quiser, ele não vai me espotar, ele só aparece. E eu só apareço pra ele quando eu atiro, né? E com isso aí, ó, ganhei essa assistência aí por conta dessa kill. Beleza? Use arbustos. Aqui mais um exemplo de use os arbustos. Eu tô indo para spotar o time inimigo. Olha onde eu tô indo. Eu tô indo direto pro arbusto. Só que, olha onde o inimigo vai. Fora do arbusto. Ele não me spota, só spota depois que eu atiro. E tá aí, ó, traqueado 2 vezes. Perdeu já o kit, tá sem o kit e já perdeu metade da vida aí em 30 segundos de jogo. Então, use arbustos e, pelo amor de Deus, use 2 kits, né? Como eu ensinei aí na dica número 1.